A Polícia Federal fez hoje uma das maiores operações do ano, que teve como principais alvos os 4 maiores fundos de pensão do país, empresários e gestores públicos. E a Justiça determinou o bloqueio de 8 bilhões de reais em bens dos investigados. A mega operação foi simultânea em 8 estados e no Distrito Federal. A polícia cumpriu 147 mandados judiciais, entre prisões, conduções coercitivas, busca e apreensão de documentos. A investigação durou mais de um ano e se concentrou em operações suspeitas que resultaram em um rombo de bilhões de reais nos 4 maiores fundos de pensão do país: Previ, Petros, Funcef e Postales. Os principais alvos foram ex-dirigentes desses fundos, donos de corretoras que cuidavam dos investimentos e empresários que se associaram aos fundos para abrir negócios. Entre eles, os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, e Walter Torre, dono da construtora W Torre. O ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, já condenado na Lava Jato, também foi levado para depor na Polícia Federal. A Justiça decretou o sequestro de bens dos envolvidos, como carros e aviões, e o bloqueio de 103 contas bancárias, num total de recursos de 8 bilhões de reais. Mas como os maiores fundos de pensão do Brasil chegaram a essa situação que coloca em risco a aposentadoria de milhões de pessoas? Petros, da Petrobras, Previ, do Banco do Brasil, Funcef, da Caixa Econômica Federal, e Postales, dos Correios, estão com um rombo nas contas que, somado, passa de 50 bilhões de reais. Quem trabalha nessas empresas paga todo mês, além da contribuição para o INSS, um percentual para o Fundo de Previdência Complementar da estatal. É essa poupança que garante, no futuro, uma aposentadoria mais generosa. Esses fundos, portanto, recolhem e cuidam do patrimônio de cerca de 6 milhões de brasileiros. Para evitar perdas que possam afetar os benefícios, os gestores devem seguir regras na hora de aplicar o dinheiro. Mas, nos últimos anos, muitas dessas regras foram deixadas de lado. Na medida que os fundos perdem um valor significativo, essas aposentadorias ou serão menores ou elas terão de ser compensadas através de pagamentos extras. Parte deles custeados pela empresa, parte deles custeados pelo próprio trabalhador enquanto está na fase de acumulação de recursos. O trabalhador, ele será penalizado, ele vai ter que colocar mais renda para ter o mesmo benefício no final, ou ele vai conviver lá na frente com um benefício um pouco menor do que esperava. A origem do problema está na capacidade de quem cuida do patrimônio do fundo, ou seja, o dinheiro do trabalhador. Nos governos do PT, cargos importantes foram distribuídos entre sindicalistas e indicados por políticos. Os conselhos de administração, formados por representantes da empresa e dos trabalhadores, passaram a agir com os mesmos interesses. Nós tivemos nesses fundos de pensão um resultado de uma união quase perfeita entre a ignorância e a má-fé. Nós tivemos sempre, por um lado, indicações políticas para cargos importantes nesses fundos e, por outro lado, funcionários até mesmo das empresas que não tinham ou não condições de efetivamente ocuparem cargos tão importantes como aqueles para os quais eles acabaram sendo escolhidos. Segundo especialistas do setor, o ex-presidente Lula e Dilma Rousseff também usaram os fundos como instrumento de políticas públicas, obrigando as entidades a investir em negócios de interesse do governo. Petros, Previ e Funcef colocaram dinheiro na criação da Sete Brasil, empresa formada para produzir navios-sonda para a Petrobras. A empresa não conseguiu cumprir prazos de entregas e, pior, se envolveu na corrupção da companhia. Resultado: com a crise na petrolífera, a Sete Brasil entrou em recuperação judicial, que passa de 15 bilhões de reais. E o investimento
resultou em prejuízos bilionários para os fundos de pensão. Anos entregando encomendas nas ruas de São Paulo e agora uma conta a mais para pagar. Já é ruim fazer dívida, ainda mais por causa de rombo da Previdência do Postales. Isso para nós é inaceitável. Mas, infelizmente, temos que pagar para cobrir esse rombo. Sabe lá Deus quando, né? Vamos pagar. Desde o início do ano, os 120 mil empregados dos Correios tiveram aumento na contribuição para o Postales, que pode durar até 23 anos. Tempo estimado para cobrir o prejuízo que a antiga diretoria deixou. Paulo, 53 anos e contando os dias para a aposentadoria, reclama que o novo desconto quebrou o orçamento da família. R$ 888 Por mês. por mês. E além disso, estragou os planos de uma vida inteira. Eu posso falar que eu estou desacreditado do país, com tudo isso que está acontecendo e a gente ainda ter, depois, quando está próximo de aposentar, praticamente aposentado, saber que a gente tem que pagar esse pedágio ainda para ter uma vida normal. O fundo de pensão da estatal mais antiga do país começou a dar prejuízo nos últimos anos, durante a gestão do ex-presidente Alexei Predchensky, o russo. Entre as barbeiragens feitas por ele está a compra de títulos da dívida da Argentina e da Venezuela. E ele achou rentável também comprar ações das empresas, hoje falidas, do ex-bilionário Eike Batista. Todos investimentos de altíssimo risco, que resultaram em prejuízos e ações na justiça. Essa procuradora da República investiga as operações realizadas por dirigentes do Postales. Dentro dessa análise técnica, o que se pode dizer é que essas operações foram feitas para gerarem prejuízos ao Postales, aos fundos Postales, aos seus segurados e gerarem lucros indevidos aos gestores, tanto da Corretora Atlântica quanto do próprio Instituto Postales. Foram os dirigentes do Postales mesmo, né? Que a gente botou fé neles e eles fizeram tudo isso, todos esses rombos que hoje tem dentro do Postales. Esse complemento, eu tenho medo que eu acabe não recebendo e perdendo todo esse dinheiro que eu venho investindo todos esses anos. A assessoria da JBS diz que a empresa colabora com as investigações e está à disposição das autoridades. O grupo W Torre informa que não tem negócios na esfera do poder público e que sempre esteve à disposição da justiça. Os fundos citados informaram que possuem rigorosos padrões éticos em todos os investimentos e vão colaborar com as autoridades competentes.